Vamos fazer um exercício, vamos ficar em pé, aqueles que podem. Vamos lá, exercício para as pernas, para a coluna. Muito bem. E vamos orar nesse momento pelo pastor Carlos Queiroz, carinhosamente conhecido por todos como Carlinhos, e ele nos trará também nesta noite uma reflexão sobre a temática. E eu quero convidar você que curva a sua cabeça a fim de que nós oremos por ele agora. Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos o privilégio de mais uma noite, podermos estar aqui reunidos e agora nesta oportunidade recebermos carinhosamente o pastor Carlos Queiroz, um amigo, um companheiro de batalhas, ó Deus, e que tem nesta noite a responsabilidade de nos trazer também a tua palavra. Que ele seja a boca tua nesta hora, que o Senhor se utilize dele de forma plena e que ele nos fale a tua palavra com intrepidez, com ousadia e com muita tranquilidade. Que o Senhor o abençoe, o guarde e a todos nós, que o Senhor ilumine a mente e o coração de cada um. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Pastor Carlos. Meus irmãos e irmãs, uma alegria. Eu garanto que não vou tomar muito o seu tempo, vou fazer o possível para, com graça e inteligência, resumir essa palavra de hoje, mas eu queria dizer duas coisas antes da reflexão. Primeiro, eu trabalhei com a Visão Mundial durante 27 anos. Eu praticamente implantei o trabalho da Visão Mundial da Bahia até o Rio Grande do Norte. Então, eu tive o prazer de ver crianças há mais ou menos 35 anos atrás, 30 anos atrás, que hoje são executivos, executivas, pessoas que vinham de situação muito difícil. Eu conheço uma senhora que é empresária lá em Fortaleza. O escritório da Visão Mundial é uma casa cedida no aluguel razoável, uma concessão legal. Ela era uma menina apadrinhada lá do Rio Grande do Norte, lá do Apanha-Peixe, na região de Caraúbas, no Rio Grande do Norte. Então eu tenho muita alegria de falar assim sobre essa instituição, porque eu conheço a seriedade do seu trabalho e vejo o quanto ela fez. E eu tive o privilégio de ver o resultado na vida dessas crianças, desses meninos e meninas, que hoje são homens e mulheres, pais e mães de família. Por conta disso, mesmo não trabalhando mais na Visão Mundial, tem 8 anos que eu não tenho nenhum vínculo empregatício com a Visão Mundial, eu continuo apoiando a Visão Mundial. Eles até me chamam de embaixador, eu fico assim todo achando, né? E eu sou uma das pessoas que dou esse apoio à Visão Mundial. Eu faço isso com muita alegria, com muito prazer, por acreditar no trabalho. Eu, minha família, apoiamos crianças, a minha esposa apoia, eu também sou padrinho, minha filha é madrinha de criança, a gente faz isso com muita alegria. Estou dizendo isso porque eu acho que esse é o momento de nós, como sociedade brasileira, respondermos a essa carência das nossas crianças. Só para você entender, há como que uma iniciativa internacional que o Brasil não é semelhante ao Haiti, e nós sabemos disso. O Brasil não é semelhante à Etiópia. Então os doadores internacionais preferem hoje investir no Haiti, investir na Etiópia, não porque não tenha problemas no Brasil. Nós temos um problema de injustiça, de má distribuição de renda. Então a lógica de quem olha de fora para o Brasil os brasileiros podem resolver o seu problema se eles levarem isso a sério, se eles forem mais solidários e se eles quiserem apoiar as suas comunidades. E num período muito curto e muito rápido, a Austrália, por exemplo, está tirando cerca de doação de 10 mil doadores. Então esse é o momento em que eu estou apoiando a Visão Mundial, fazendo esse apelo em todas as igrejas, não só por necessidade das crianças. Uma coisa que eu aprendi é que a Bíblia fala que feliz é aquele que acolhe o órfão e a viúva. Então, quando fala dessas pessoas que estão à margem, os que mais sofrem, quando nós acolhemos, nós também somos abençoados. E aquele texto diz que Deus socorre o necessitado no dia da sua angústia. Então, eu queria lhe animar a você apadrinhar uma criança, apoiar uma criança, não só por causa da necessidade da criança, mas pela chance que você tem de, sendo solidário, ser abençoado e abençoada por Deus. E é simples, um cafezinho, por exemplo, custa aí R$2, né? Se você deixar de tomar um cafezinho por dia, em 30 dias você tem R$60. A doação de uma criança não é 60, é R$50. Você pode fazer a opção de, economizando um cafezinho por dia, você pode apadrinhar uma criança. Eu acho que isso é muito simples, não é nenhum sacrifício. Então eu queria lhe animar
inclusive pedir aos pastores para abrirem as portas da sua igreja para que as pessoas da Visão Mundial pudessem fazer esse mesmo tipo de abordagem que eu estou fazendo aqui hoje à noite. Faço isso com muita alegria, com muita tranquilidade e com muito altruísmo, porque eu não estou me beneficiando com isso. Em você fazendo qualquer forma de doação, só as crianças que estarão sendo beneficiadas. Então, por isso que eu me sinto muito à vontade, porque eu não estou pedindo para mim, estou pedindo para as pessoas que precisam. Se você for tocado por essa palavra, eu queria lhe animar a no final procurar aquelas meninas bonitas que estão ali, elas vão escrever você e dizer para você qual a forma de você fazer esse pagamento. Essa é a primeira coisa antes da reflexão. A segunda coisa, meu querido René Padilha, é agradecer pela sua palavra. Você poderia ter continuado falando, eu estava ali assim, né, encantado e lembrando da primeira vez que eu lhe ouvi. Eu lhe ouvi a primeira vez em 1976, exatamente 40 anos. Eu tinha 22 anos, em Curitiba, né, no Congresso Nacional da Aliança Bíblica Universitária. Estava você, Samuel, meu querido Samuel Escobar, pastor Russell Shedd fez exposição no livro de Efésios com um tema tão grande, salvação. Acho que você falou sobre justiça e libertação, se eu não estou equivocado, mas dizer que é sempre um encanto lhe ouvir. Agora, estou dizendo isso por uma coisa muito simples. Eu tenho um hábito muito chato, eu tenho um hábito muito ruim, que é o hábito de sepultar meus amigos quando eles ainda estão vivos. Então, assim, estou dizendo isso porque eu não vou ter tempo, ou você não vai ter chance, se eu estiver no túmulo, ou no caixão, talvez você não esteja aqui, esteja lá pela Argentina ou em outra viagem internacional. Então eu queria que você soubesse da admiração que eu tenho por você, a maneira como Deus lhe encheu de tanto conhecimento, de tanta graça. Estive com você em Guayaquil, quando você teve uma grande dor, um momento difícil, quando você perdeu pessoa bem querida da sua família, e aquele foi um momento muito difícil, e com a mesma sabedoria, com a mesma graça e com a mesma candura, você estava expondo a palavra de Deus para a gente, como se não estivesse elaborando ainda uma situação funeral muito séria. E estar com você aqui hoje à noite é uma alegria muito grande. E aí, vendo a maneira como você estava falando, eu vou pedir para você orar por quem fala mal de uma pessoa como René Padilha. Ora pela pessoa que fala mal do René Padilha. Quem diz que esse moço é comunista, né? Quem diz que esse moço não acredita na Bíblia e que fica... Por favor, ora por essas pessoas. Eu estou hoje com pena das pessoas que falam mal de servos de Deus dessa natureza. São pessoas ou maldosas ou levianas, ou são maldosas ou são levianas. Eu não queria pedir oração pelo René Padilha, que ele está tranquilo, ele está nas mãos de Deus. Eu queria que você pedisse por alguma língua ferina que toca num servo de Deus tão puro, tão santo, de uma vila tão bela. Então, meu querido, que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue lhe abençoando. Eu vou dizer as mesmas coisas, talvez de outra maneira, muito mais falando das implicações desse Evangelho de Deus e desse reino de Deus que nos visita. Eu vou falar muito mais das implicações. Como é que a gente pode perceber os sinais do reino de Deus? Como que a gente pode perceber essas manifestações na vida dos seguidores e nas seguidoras do Jesus Cristo de Nazaré? Que sinais a gente pode ver do reino de Deus nas comunidades e que sinais do reino de Deus nós podemos ver numa sociedade que tem as pessoas marcadas pelo Evangelho do Jesus de Nazaré? Nem assim, por isso que eu digo, alguns textos talvez sejam repetitivos. Eu não estou preocupado com isso, porque diz-se na pedagogia que a gente aprende pela repetição. Então, se a gente aprende pela repetição, alguns textos enfocados de outra maneira ou de outra forma, eu espero que eles sejam benéficos para o seu coração e para a sua compreensão sobre o reino de Deus e, no meu caso, falar das implicações na vivência das igrejas em suas localidades. Já foi dito pelo René Padilha, reino de Deus, que é a expressão usada por Lucas, reino dos céus, a expressão usada por Mateus. Eu vou sempre usar a expressão do Lucas, que é reino de Deus, que eu presumo que tem a mesma conotação de vida eterna colocada pelo João no seu evangelho, ou seja, eu presumo que são expressões semelhantes para falar de uma mesma realidade, de uma mesma essência e de um mesmo conteúdo. Na ótica de Mateus, o reino de Deus, ele tem as implicações do que ele vai chamar de bem-aventurados ou felizes. A palavra usada aí é a palavra Macários,
que é os de bem com a vida, os realizados com a vida. Então, os homens e as mulheres que são visitados pelos sinais do reino de Deus, são homens e mulheres cuja essência está nesse cenário do Sermão da Montanha. Ou seja, a essência da vida, os sinais da vida, nós vamos perceber a partir desses indicadores ou dessas virtudes que nós encontramos no Sermão da Montanha. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes, felizes quando por minha causa, mentindo, vos injuriarem e disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas ou os vossos irmãos históricos que viveram antes de vós. Ou seja, quando Jesus vai fazer uma referência sobre as virtudes do reino de Deus num ser humano, numa pessoa, a referência é esse conjunto de virtudes que a gente encontra aí nesse bloco, nessa peça literária das bem-aventuranças. E o personagem que ele toma como referência, os profetas, ou seja, os nossos irmãos históricos são os profetas. É você imaginar que o nosso perfil não é do imperador, o nosso perfil não é do sacerdote, o nosso perfil é do profeta. Pelo menos nesse texto o perfil é o profeta. Se nós queremos buscar algum irmão histórico no Antigo Testamento para dizer quem é o perfil para a nossa vocação e para a nossa missão, é o profeta. É o profeta, é o Amós, é o Jeremias, é o Abacuque, esses homens e essas profetisas que têm os sinais da graça de Deus e da revelação de Deus para a história da humanidade. Então, de um lado, nós encontramos no livro de Mateus essas manifestações que eu chamo de virtudes que vão marcar a vida dos discípulos. Esse texto está logo depois do capítulo 4, quando Jesus chama os discípulos. No capítulo 10 você tem a repetição do chamado. E no chamado, os sinais do reino de Deus vão manifestar-se em certas dificuldades, em certas características, desafios, implicações, estilo dos seguidores do Jesus de Nazaré. Então, se você pega o capítulo 4, versículo 18, até o versículo 22, 21, você tem a lista dos discípulos que Jesus chama, e do capítulo 5, 6 e 7, ele diz aqui que os discípulos estão chamando, e esses discípulos são chamados e vão viver essas virtudes. No capítulo 10, se repete o mesmo chamado, só que no capítulo 10 não fala mais das virtudes, fala do ministério, das implicações, dos riscos e da vocação. Então, no livro de Mateus, nós vamos encontrar os sinais do reino de Deus na vida dos discípulos e discípulas do Jesus de Nazaré. Paulo vai falar disso de uma maneira mais resumida. Ele vai dizer que todos nós, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, se nós pegarmos a lista do capítulo 5, versículo 3 até o 11, nós vamos perceber que são virtudes que estavam presentes na vida do Jesus Cristo de Nazaré. Essas mesmas virtudes podem estar presentes em nossas vidas. Então, quais as implicações da mensagem do Evangelho, da presença do Jesus Cristo de Nazaré, dos sinais do reino de Deus nos discípulos e discípulas de Jesus? É que eles serão transformados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo até a imagem do Jesus de Nazaré. Ou seja, o grande propósito pessoal vai se cumprindo em você e na minha vida, se guiados pelo poder do Espírito Santo, nós nos permitirmos que toda maculação do pecado seja destruída pela presença das virtudes do Evangelho. Então, pensando como indivíduos, somos seres humanos pré-organizados, predestinados, pré-elaborados, pré-projetados para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como Ele é, nós seremos, e como Ele é, nós veremos. E aí Paulo diz que sente como que dores de parto até Jesus ser formado na vida de cada ser humano. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu presumo que Paulo não está sendo arrogante. Paulo está falando de um personagem que fez algumas opções na vida. Jesus, entre o palácio e a manjedoura, ele preferiu a manjedoura. Entre a entrada triunfal em Jerusalém, montado numa carruagem e no jegue, ele foi de jumentinho. Entre o Getsemane e o conforto e a comodidade, Jesus preferiu o Getsemane. Entre a cruz e a fuga, ele preferiu a cruz. Ou seja, nas opções humanas mais profundas, Jesus escolheu o que eu e você não escolheríamos. Entre o palácio e a manjedoura, quem sabe eu iria optar pelo palácio, que é muito mais confortável, muito mais interessante.
Entre fazer uma viagem de carruagem e montado no jumentinho, quem sabe eu ia preferir uma carruagem. Entre o sofrimento e o meu conforto, eu vou querer o meu conforto, né? Mas aí os discípulos, inspirados, movidos pelo poder do Espírito Santo, vão nessa direção que vai o Jesus de Nazaré. Interessante, quando o René Padilha estava falando aqui da coroa de espinho e da coroa de ouro, eu fico assim imaginando o constrangimento de Jesus se os caras tivessem colocado uma coroa de ouro. Eu fico imaginando como Jesus teria se sentido desconfortável se tivessem pegado uma coroa de ouro e dissessem assim: você é um rei parecido com Herodes, você é um rei. Eu acho que Jesus deve ter ficado assim num contentamento. Os caras, sem saber, estão acertando. É isso mesmo, a minha coroa é de espinho. Não porque Jesus goste de espinho, é porque a coroa de ouro não dizia respeito a ele. A coroa de espinho era mais parecida com a manjedoura. A coroa de espinho era mais parecida com os caracteres, com os cenários, com toda a estética da desprezível Nazaré. A coroa de espinho tinha tudo a ver com os sofrimentos da vida. Então eu acho que os caras, sem perceberem, estavam colocando sobre Jesus aquilo que mais representava a história do Cristo sofredor. A história do Cristo sofredor. Eu presumo que eles, sem se darem conta, eles estavam trazendo à nossa memória um símbolo profético de quem é o nosso rei. Porque o nosso rei não precisa de coroa de ouro para ser rei, e nem precisa de carruagem para ser reconhecido, e nem precisava nascer no palácio para ser chamado de rei, porque, como já foi dito, o seu reino não é desse mundo, porque a matriz do seu reino não corresponde à mesma matriz do reino desse mundo. Então, quando ele diz que o seu reino não é desse mundo, não é uma fuga desse mundo. Na verdade, não trabalha com as mesmas categorias desse mundo. Na verdade, o meu poder é diferente do poder que vocês usam para usurpação. Jesus renuncia à possibilidade de: se tu és o Filho de Deus, mostra poder, transforma pedras em pães. Então, Jesus não se utiliza dessa chance de fazer do poder uma forma de projeção pessoal. Ou seja, a renúncia a essa tentação, a usurpação do poder. E a usurpação do poder não é só quando eu exploro o outro, não é somente quando eu expolio o outro, é quando eu utilizo do poder para a projeção desumana, para a projeção daquilo que não diz respeito à minha humanidade mais profunda. Ou seja, quando Jesus diz não ao poder, ele está negando toda forma de usurpação do poder. Quando Jesus diz não ao prestígio e à fama, ele está negando toda forma de egolatria. Quando Jesus diz não à acumulação de bens, tudo isso te darei se prostrado me adorares, Jesus está negando toda forma de exploração e toda forma de expoliação. Então, quando ele diz o reino deste mundo, é um reino que disputa poder para exploração e para expoliação, é um reino que disputa fama e prestígio com a possibilidade da egolatria, é um tipo de reino que se utiliza da acumulação de bens de tal forma que os outros vão passar necessidade. Quando ele diz o meu reino não é desse mundo, ele está vencendo toda essa forma de anti-reino. Por isso que eu presumo, quando nós falamos de reino de Deus, nós precisamos repensar a monarquia, até porque Deus já tinha dito que não queria monarquia. Então vale como analogia a gente chamar de reino de Deus, mas o rei é diferente e a hierarquia do reino é invertida. Eu sempre explico que a hierarquia é tão invertida no reino de Deus que os últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos. Tem esperança para mim no reino de Deus. Os maiores são menores e os menores são maiores, né? A hierarquia é invertida. As crianças que não pagam a conta são prioritárias no reino de Deus. Então, há uma hierarquia? Mas é uma hierarquia invertida. Como é que é o reino desse mundo? O reino desse mundo tem um lugar mais alto para as pessoas mais poderosas. O reino desse mundo tem cadeiras mais bonitas para as pessoas que têm um tipo de poder, seja poder religioso, seja poder do conhecimento, seja poder econômico. Esse mundo tem esse tipo de design, esse tipo de arquitetura, onde os poderosos se manifestam a partir desses designs, né? No reino de Deus isso é invertido. Então, se eu e o René tivemos acesso ao microfone, nós temos acesso ao microfone para servir, não para usurpar do microfone, não para tirar poder dele, nem prestígio. Aliás, eu estou preocupado hoje à noite, eu estou preocupado comigo,
Porque há 40 anos atrás, com 22 anos de idade, no dia que o René Padilha ia falar, o pessoal achou que eu não tinha maturidade para estar dirigindo a reunião daquela noite. E eu acho que o grupo agiu com muita sabedoria, eu não tinha mesmo. E eu naquela expectativa de que ia dirigir a reunião e tal. René, você nem soube, mas por trás dos bastidores eu não tive a chance de ficar sentado com você lá em cima. Qual é o meu problema? É que hoje eu acho que tenho. Meu problema é achar que hoje, agora eu posso. Isso tem que ser motivo de intercessão e não de celebração. Quem sabe do jeito que acertaram no passado, teriam que fazer como o Leandro fez ali. Pastor Carlinhos, faz só um resumo, porque a gente queria que eu... E eu e o René estava falando aqui, eu falando assim, ó, vai mais, né? É porque vocês me têm outras vezes, ele não. Mas assim, só para então fazer esse tipo de colocação. Um outro aspecto do reino de Deus, na ótica de Lucas, é que o reino de Deus tem uma nova notícia e uma boa comunicação. René já falou daquela notícia que está no capítulo 4, versículo 18 e 19. Mas qual é a outra comunicação do Evangelho de Lucas extraordinária? É que o Espírito Santo vem e habita em você. Essa é uma notícia que ninguém tinha. O João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, é a primeira informação. E a Maria, que tem uma concepção sobrenatural, da semente de Deus na sua existência, no meado da sua adolescência, por obra e graça do Espírito Santo. E o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Jesus que exerce missão por causa do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo. E se você observar esse aspecto pneumático, né? Essa pneumatologia, essa ideia de que há um sopro, há uma presença de Deus, a grande notícia, depois eu vou mostrar como é que o João escreve essa grande notícia, há uma notícia interessantíssima. O reino de Deus é chegado. E eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que chegou, ele habita em vós. Ele habita em vós. A grande notícia é: o Espírito Santo chegou e habita em vós. Há uma nova notícia. Veio o Messias, é a notícia inusitada. Mas o Deus que habita em nós também chegou. E claro, há um aspecto aí de alguns teólogos, eu quero só enfatizar, tem uma tendência para pensar da mesma maneira, que é sempre habita em vós, é Espírito Santo em comunidade, habita em vós, enchei-vos, é sempre primeira pessoa do plural. Não estou dizendo com isso que o Espírito Santo não habite individualmente nas pessoas, mas eu estou apenas dizendo que há um aspecto interessante nas Escrituras, que é sempre que pensamos em Espírito Santo, está na primeira pessoa do plural. Isso é extraordinário. Significa o quê? Que o reino de Deus é uma notícia de uma experiência comunitária, que se concretiza na primeira pessoa do plural. 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Pai nosso, pão nosso, nossas ofensas, o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Então toda uma admissão onde diz, há uma nova notícia, onde não se vive mais de maneira isolada e de maneira egoísta, porque nós temos uma nova notícia do reino de Deus, somos irmãos e irmãs, somos família de Deus e vivemos essa experiência em unidade por causa do Espírito Santo que habita em nós. Essa é a grande notícia. Qual é a grande notícia na ótica do João? A grande notícia na ótica do João é que a divindade, na concepção religiosa, e o humano não estão mais separados. Toda a experiência religiosa é: a divindade está no altar e eu do lado de cá. E no dia que eu preciso me aproximar da divindade, eu procuro o altar para me encontrar com a divindade. Eu preciso de um templo. Nada contra a construção dos nossos templos. Eu estou apenas dizendo que o João está trazendo uma informação que outros modelos religiosos não trazem. Então há uma notícia nova. Qual é a notícia nova? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa notícia é profundamente nova. A grande novidade é: você agora é templo do Espírito Santo. E só o Evangelho vai propor isso. Mesmo a cristandade, na sua construção, vai buscando categorias religiosas para viver a experiência com Deus. A casa de Deus, o templo, e por favor, culturalmente vamos manter isso. Mas não significa que a casa de Deus seja o prédio, a casa de Deus é você, meu querido e minha querida. Tanto Paulo quanto Jesus vão dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque a boa notícia e a novidade dessa notícia é: Ele virá e habitará em vós.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A outra manifestação extraordinária é: você não vai ver Deus mais agora somente no símbolo, você vai ver Deus na vida das pessoas. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, em Jesus, e vemos na encarnação do Jesus Cristo de Nazaré na sua igreja. Então essa é a grande notícia. A grande notícia é que não tem mais separação entre o profano e o divino, ou o profano e o sagrado. Sagrado e profano estão no mesmo caminho. O Lutero, antes do protestantismo, dizia que é tão sagrado celebrar uma missa quanto ordenhar uma vaca. Ele não estava desdenhando da missa, ele estava valorizando a atividade do trabalho. Ele estava dizendo que o trabalho era uma atividade sagrada. Isso chega a ser tão acentuado aí a partir da reforma protestante, que Max Weber depois vai escrever sobre a ética protestante, o espírito do capitalismo, dizendo que foi esse discurso que gerou o favorecimento do mundo capitalista. Se é verdade ou não essa história, eu não estou dizendo que sim ou não, apenas estou dizendo a você que você, enquanto médico, exerce uma função sagrada tanto quanto um sacerdote ou qualquer outra pessoa. Aliás, por causa disso, eles criaram aquela frase que era sacerdócio universal de todos os santos, que eu estou propondo a plebeização universal de todos os sacerdotes. Eu acho que isso, quem sabe, seria o caminho, porque por mais que a história, que a frase tenha a verdade que todo santo tem acesso a Deus, ela pressupõe que todo mundo, para ter acesso a Deus, depende do arquétipo religioso que é ser sacerdote. E eu não preciso ser sacerdote para ter acesso a Deus. Eu tenho acesso a Deus porque eu sou um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Então, quem sabe, no contexto brasileiro, a gente tinha que propor a plebeização universal de todos os sacerdotes. Todo sacerdote precisa ser mais plebeu nesse contexto de mercado religioso brasileiro. Então, na ótica de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa é a grande notícia. A grande notícia, meu querido, você é uma presença ambulante de Deus no seu trabalho. Você é uma presença histórica de Deus na sua universidade. Você é uma presença histórica de Deus no meio da sua família. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o Espírito Santo virá e habitará em vós. Essa é a grande notícia. A grande notícia, voltando um pouco ao texto de Lucas, é que os poderosos serão humilhados. Os pobres e o oprimido serão celebrados. A grande notícia, já foi citado aqui Lucas capítulo 4, a grande notícia é que tem chance para os pobres numa sociedade em que eles não têm chance. A grande notícia é os oprimidos que não tinham chance, agora têm chance. Eles agora têm chance. E a grande notícia é o poderoso e o rico nunca passará por um processo de humilhação. O Evangelho faz o Zaqueu subir na árvore e descer e de forma arrependida encontrar-se com Jesus de Nazaré. E o sinal de que ele passou por uma conversão foi quando ele meteu a mão no bolso, quando ele disse: se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais e quero dar metade dos meus bens aos pobres. É como se Jesus dissesse: rico mexendo na conta bancária, hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou salvação nessa casa. Tem alguma coisa de extraordinário, entrou salvação nessa casa. Até porque Jesus sabia que dinheiro não era um negócio muito interessante para ele. Eu tenho dito por aí que se você tem igreja, tem CNPJ, se entra dinheiro e sai dinheiro, por favor, entrega a tesouraria para gente séria, que possa prestar contas, que possa fazer uma contabilidade legal. Tem CNPJ, tem contabilidade, entrega para gente séria. Se tem só o Evangelho, se é Evangelho puro, pode entregar a tesouraria para o Judas. Não vai fazer falta. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Uma outra coisa, é que o reino de Deus e o Evangelho são fermentos da sociedade. Ou seja, as nossas instituições podem também ter esse fermento entre nós. O Evangelho tem um poder de capilaridade social. Como ele tem um poder de capilaridade social, ele pode ingressar nas universidades, ele pode ir para os esportes, o Evangelho pode vir até para a igreja. Eu acredito nessa possibilidade, porque ele é fermento. E ele pode inverter as hierarquias. E ele pode mudar essas relações de poder.
e pode mudar essas relações de acumulação de bens. Por isso que o reino de Deus é a notícia de que há um fermento entre nós e que nós precisamos valorizar esse fermento e buscar esse fermento e nos alimentar desse fermento. E onde é que está esse fermento? Na sua vida, meu querido. Está na sua vida, minha querida. Está na minha vida. É o fermento do Evangelho na sua vida que transforma a minha vida. É o seu testemunho, a sua vida, é a sua exortação, é a sua consolação, é a sua palavra de edificação que vai transformar a minha vida. É o modelo de vida que você tem com a sua família que me denuncia. Quantas pessoas que eu encontro que eu digo, meu Deus, eu preciso me converter. Quem é que escuta o Capelete aqui? Quem já escutou, quem já ouviu e quem já presenciou, que já vem a casa, foi à casa dele, disse, eu estou muito longe do Evangelho. Eu fico assim todo acanhado, todo envergonhado. O reino de Deus é um fermento que se manifesta a partir desses conteúdos do Evangelho e ele vai tendo um poder de capilaridade e de filtração nos nossos ambientes. A você que é pastor, eu queria animar que esse fermento fizesse de você um personagem mais parecido com o discípulo do Jesus Cristo de Nazaré do que com o sacerdote. Você que é missionário, uma pessoa misericordiosa, sem amargura de alma, que tem um chamado de Deus para fazer missão, e aí quando a igreja não vai com você, não fica com amargura não, porque foi Deus quem chamou, foi Deus quem lhe deu uma vocação. Se a igreja entrar com você, feliz da igreja e feliz de você, mas é Deus que chamou, meu querido. Não, porque eu tenho um chamado e a igreja não me apoia. A igreja que apoiou Paulo, quando eu leio nos textos, foi a igreja de Filipos, porque tudo indica que era uma igreja que tinha muita fraternidade com ele, confiava nele e dava um dinheirinho para ele fazer as coisas. Em Corinto ele teve que fazer tendas. Vai fazer missão na Inglaterra, nada contra, vai fazer missão na Inglaterra, vai fazer missão em Nova Zelândia, eu acho que é melhor fazer tenda nesses lugares. Vai para países mais pobres? Não, aí a gente vai ajudar. É claro, eu não quero aqui determinar a missão e a vocação de ninguém, porque é Deus que chama, mas assim, pensando na minha lógica, quando Paulo vai para Corinto, Paulo não era um fazedor de tendas a vida toda não, ele foi fazedor de tendas em Corinto, uma espécie de casas pré-moldadas, por conta do decreto do rei Cláudio expulsando o pessoal de Roma, houve um tipo de imigração acelerada, um processo desordenado de urbanização em Corinto, Paulo vai para lá para fazer tendas, e passa mais de um ano fazendo tenda. Em outros lugares, tudo indica que não tinha a mesma oportunidade econômica, o pessoal mandava as ofertas para ele fazer a missão. E em alguns lugares ele faz o levantamento de oferta para os irmãos pobres de Jerusalém, não era nem para ele. Mas há um fermento do Evangelho que está passando por aí. Ser fermento de uma nova ordem social, ou seja, quando você é marcado pela vida do Jesus de Nazaré, qual é a probabilidade? É de nós sermos irmãos e irmãs em comunidade, aí nós somos iguais. E aí, meu irmão, não tem jeito. Se você está sentado na cadeira lá em cima, ensine o pessoal que está olhando lá da bancada que o que você está comunicando é, meu irmão, minha irmã, estamos sentados aqui porque nós aprendemos com Jesus que o pessoal que senta aqui em cima é o pessoal que vai pegar a bacia, colocar água na bacia, toalha e vai lavar os pés do pessoal. É o pessoal que vai carregar a cadeira, é o pessoal que vai servir. Se você não quer isso, esquece o Evangelho e vá para o esquema da religião. Que aí o maior é maior, quem manda, manda e ponto final. E aí você bate no púlpito e diz, ó, quem manda aqui sou eu, que sou o pastor, e vocês me obedeçam. Aí não é reino de Deus, é outra coisa. Aí não é fermento do Evangelho, é outra coisa. Ou seja, se nós estamos perguntando quais são as implicações, são essas implicações em que as crianças são acolhidas. Se é reino de Deus, o pobre vem com a sua dignidade e o rico vem na sua insignificância. Tiago, quando fala a igreja em dispersão, ele diz, as 12 tribos de Israel. Quando ele vai escrevendo, ele diz assim, o pobre venha com a sua dignidade e o rico com a sua insignificância. É porque o rico é insignificante? Não, eu presumo que o que Tiago está dizendo é, se na sociedade ele é reconhecido pelo cifrão na testa e pela conta bancária, aqui ele será reconhecido porque é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Se tem sinais do reino de Deus, ele vai pagar a conta e quem vai mandar é o pobre. Ele vai pagar a conta e quem vai beber água é o outro que não pagou. Você quer esse negócio? Por isso Jesus diz, o meu reino não é desse mundo. Por isso que a gente não entende. Porque o reino dele é diferente. Não trabalha com as categorias desse reino, desse mundanismo. Não trabalha com as categorias da monarquia.
Ou seja, na monarquia todo rei explora os súditos, todo rei tira até a última gota dos seus súditos e todo rei mata os seus inimigos e qualquer um que lhe ameaça. No reino de Deus, o nosso rei derrama até a última gota de sangue pelos seus súditos, que súditos é só uma linguagem minha, Jesus chamava de amigos e não de súditos, mas ele derrama até a última gota e ora e intercede pelos seus opositores. Você quer esse reino? Você quer esse reino que os dois rapazes, né, a mãe de João e Tiago, diz assim: Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, na glória, na sua glória, põe o meu filhinho do lado direito e o outro do lado esquerdo. Mulher, você não sabe o que você está pedindo. Você quer que eu tire os dois ladrões e coloque o Tiago e o João no lugar deles? Porque para Jesus, a glória do seu reino é o momento em que o amor de Deus é sinalizado. É o momento em que nós vemos a misericórdia de Deus. E quando é que nós vemos a misericórdia de Deus e o amor de Deus? Quando é que nós vemos isso? Nós vemos isso no Calvário. Por isso que Jesus diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o Filho, para que o Filho glorifique a Ti. A hora de quê? A hora do Calvário. Em Mateus, o reino de Deus é a manifestação dos sinais, as implicações do ministério. Em Lucas, uma das ênfases é essa chegada do Espírito Santo. Em João é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aí em Marcos, o reino de Deus é um reino de muita tensão com os nossos ambientes sociais. Jesus vai 2 vezes ao templo, tem a maior confusão, vai a 3ª vez, é crucificado. Ou seja, que implicações nós temos do reino de Deus nas nossas comunidades? Se trouxermos esse fermento, nós vamos ter tensões. A minha oração e a minha intercessão é que sejam tensões para a vida, tensões para aumentarmos a nossa comunhão com Deus, tensões para que nós possamos viver mais a beleza do Evangelho, que sejam tensões para a construção do amor, da paz, da justiça e da misericórdia. Dizem que a melhor palavra quando você está falando demais é quando você diz: e para terminar, né? Para terminar, isso já foi dito, só enfatizando como um fechamento desse momento: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Significa o quê? Se o reino de Deus vem, você é marcado pela vida do Jesus de Nazaré, transformado de glória em glória até a imagem de Jesus. Encontra-se com irmãos e irmãs, vão viver uma experiência social, econômica, relações políticas na comunidade, de forma diferenciada como um sinal para a sociedade, de tal forma que você se torna luz do mundo e sal da terra. E aí, o que é que vai acontecer? Isso pode gerar uma sinalização para o contexto externo. Na ótica do Apocalipse e as nações buscarão nela, aonde? Na igreja, na nova sociedade, os sinais do reino. A nossa esperança seria que as igrejas vivessem de tal forma as suas relações, que a sociedade do lado de fora buscasse na igreja a inspiração. Que as pessoas do lado de fora dissessem: gente, que coisa bonita, olha como é que eles trabalham as relações políticas entre eles, eles reconhecem os dons e os ministérios e não precisam fazer jogo político. Olha que negócio interessante, entra dinheiro e no lugar deles fazerem estruturas parecidas com as catedrais que estão por aí, eles socializam com as pessoas que têm necessidade, de tal forma que a gente observa entre eles que quem tem muito não fica com sobra e quem tem pouco não sente falta. Olha que coisa interessante. Aí as nações buscarão neles luz, buscarão neles sabedoria, buscarão neles e nelas algum tipo de percepção. Se tem sinais do reino de Deus e do Evangelho na igreja, as pessoas que estão à margem da sociedade serão mais acolhidas. Estive nu e você me deu roupa, você me vestiu. Eu estava com fome, você me deu de comer. Com sede, você me deu de beber. Forasteiro e você me acolheu. Gente, essa história de imigrantes aqui no Brasil, de pessoas que não têm, e os evangélicos, eu tenho escutado um discurso truculento dos evangélicos sobre essas pessoas que não têm condição de viver no seu país e vindo para cá é uma ameaça para a gente. Que ameaça coisa nenhuma. Que reino de Deus é esse que não acolhe mais quem está à margem da sociedade, que não acolhe mais quem...
Um dia estava lá na nossa igreja e pediram oração por um rapaz que não tinha lugar para dormir. Eu estava do lado da minha esposa e disse: Dinha, isso não é pedido de oração não, isso é denúncia. Tantos metros quadrados lá em casa, topa levar esse moço lá para casa? Era um carioca, 39 anos, desde os 10 anos de idade, vivendo em condição de rua. Morou com a gente até os 43 anos de idade. Aprendi tanto com ele, quase que eu me converti, ele me evangelizava muito. Porque enquanto eu tinha algumas elaborações interessantes do Evangelho, em alguns momentos eu olhava para ele e percebia que ele estava no ponto, porque ele não tinha 2 alforjes, ele não tinha 2 pares de sandália, e Jesus disse que quando a gente fosse sem 2 alforjes, sem 2 pares de sandália. Eu dizia: gente, o cara está no caminho que eu é que não estou. Lembro, à noite, nós terminamos um culto, aí fomos jantar no restaurante, aí quando nós chegamos no restaurante, ele ficou com a cara trancada ali. Pede, cara, pode pedir. Aí minha filha: pede, a gente paga. Não, não quero não. Aí meu filho, assim, mais contundente: cara, deixa de besteira, pede aí que a gente paga. Não, não quero não. Eu digo: tá chateado, é porque está com compromisso. Não, não, não é não. Você quer que eu diga o que é? Eu digo: diga. O senhor estava pregando hoje na igreja sobre missão, sobre ajudar os países mais pobres. Nós almoçamos hoje lá em casa e deixamos um bocado de comida lá na geladeira. Aí vai gastar agora dinheiro com restaurante em vez de dar para missão? Quem? O cara está me evangelizando. Aí outro dia eu ia viajar, ele chegou: pastor, dá para o senhor me arranjar R$5? Aí eu disse: 5, cara, o que? Não, só para comprar não sei o que e tal. Eu digo: não, cara, eu vou viajar, deixa eu te dar 20, porque eu te dou 20, amanhã eu não estou aqui, você pode prestar, não vai pedir a ninguém, já tem os 20. Não, não, amanhã Deus cuida, eu quero só o de hoje, porque Deus está cuidando de hoje. Aí eu disse: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, o que vai comer. Eu digo: quem está pregando para quem, gente? Então o reino de Deus é esses processos invertidos, em que o Pedro vai para a casa do Cornélio, e você percebe que se convertem Pedro e Cornélio. Aliás, eu sempre digo que o Pedro se converteu mais do que o Cornélio, porque com o Cornélio Deus falou só uma vez, e o homem já obedeceu. O Pedro, Jesus falou 3 vezes, e ele achou que era pegadinha. E pode olhar no texto que ele vai na casa do Cornélio, e os dois aprendem, os dois crescem. O reino de Deus é um sinal para a nossa vivência como comunidade de Jesus Cristo, mas é ao mesmo tempo um sinal para que os que olham a partir da Babilônia vejam que a pequena Jerusalém do Apocalipse, cidade de Deus, esposa de Deus, a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, nessa perspectiva de nova sociedade, denuncia e anuncia, razão pela qual, na ótica de Lucas, a boa notícia é uma novidade, não é só uma notícia boa. Eu sempre acho que em Lucas é muito mais a ideia de novidade do que notícia boa, porque tem momento que a notícia não é boa, tem momento que é: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Tem momento que é: feliz os pobres e ai dos ricos, felizes os que têm fome e ai dos que têm comida. Nesse aspecto Lucas é mais contundente. Então, na verdade, tem uma boa notícia. A boa notícia é: vocês poderosos, ai de vocês, e se arrependam. A boa notícia é: vocês que não tinham etnia, vocês que não tinham raça, vocês que não tinham história, tem uma boa notícia: vocês agora são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para os irmãos da Bitínia, da Ásia Menor, Capadócia, para os irmãos de Laodiceia, classe média e classe média alta, a boa notícia é: vocês que acham que são ricos, que estão abastados e resolvidos, vocês não sabem que são pobres, miseráveis, cegos e nus. Então, há uma notícia que é uma novidade, no sentido que ela não foi dita. Há uma notícia que é: os poderosos perceberão que há um outro mundo, e há uma outra história, e há um Deus que não está aí para atender os seus egoísmos e os seus interesses. Os pobres, arrogantes e prepotentes também ouvirão a mesma coisa, porque se o capitalismo acha que você é gente porque possui, e o socialismo acha que você é gente quando possuir, o Evangelho reconhece que você é gente porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa é a grande diferença. O Evangelho reconhece em você
um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso que a falta do cifrão não é o referencial, nem a presença do cifrão. Naturalmente, as pessoas, me parecem, mais pobres e mais sofridas, são mais ávidas para acolher o Evangelho. Quando eu leio as Escrituras, eu percebo isso. Para acolher o Evangelho ou para buscar algum socorro nas dimensões sobrenaturais, místicas e subjetivas. Como elas não trabalham com as coisas concretas e não têm acesso aos bens de consumo do cotidiano, me parece que elas conseguem trabalhar as dimensões subjetivas e as dimensões da fé com mais facilidade. Ou seja, ela tem o prato de comida e percebe que foi milagre de Deus. Você que possui, tem o prato de comida todo dia e não percebe o milagre de Deus. Eu tenho um irmão que sofre de audição, ele tem um aparelhozinho. Eu fico imaginando se um dia ele fosse curado assim, milagrosamente. Eu acho que seria um fuzuê de glória a Deus lá em casa, né? Só que eu tenho os meus 2 ouvidos que escutam bem e não vivo dando glória a Deus, porque quem tem não percebe o milagre. Só percebe o milagre quem não possuía. Nesse sentido, presumo, não é que Deus tenha uma preferência ou não, por mais que eu olhe nas Escrituras que percebo uma tendência de proteção de quem está na aflição, de quem está oprimido, mas por outro lado o que eu percebo é que esse que não tem a concretude do que pode possuir, exercita uma fé nas dimensões mais subjetivas da vida e da existência. Que Deus abençoe o nosso coração, que Deus abençoe a sua vida, que eu e você sejamos transformados de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré, e que as pessoas que andam perto da gente percebam isso, e que em comunidade nós sejamos homens e mulheres que vivem essa experiência da invasão do Espírito Santo em nossas vidas, para que os sinais do reino de Deus se manifestem na nossa caminhada e na nossa história. Que essas experiências vividas em comunidade seja um anúncio para o mundo e seja ao mesmo tempo uma denúncia para tudo aquilo que é contrário às manifestações do reino de Deus.